Este arco do incidente de Shibuya de Jujutsu continua se superando e trazendo cada vez mais dor, caos e sofrimento. Você não pode dizer que não foi avisado sobre como este momento do anime seria bem mais pesado. Olá, essa é a Gabi Xavier e voltei, inclusive passei por Shibuya, encontrei o lugar onde está Gojo selado e sobrevivi. Talvez seja essa camiseta que eu estou utilizando de Sukuna, que você pode adquirir no link aqui embaixo, mas ainda sairão vlogs aqui no canal comparando cena a cena, lugar real, lugar do anime, café de Jujutsu Kaisen e muito mais, mas agora eu tô aqui pra falar do último episódio que, comentando com spoilers apenas do episódio e não do futuro do mangá, foi bem complicado. Complicado no sentido narrativo, tristeza porque, sinceramente, achei ele lindo, a direção, mais uma vez, impecável. Tivemos algumas adições bem sutis nesse caso aqui e uma adaptação de 3 capítulos do mangá, 123, 124 e 125. Mesmo sendo ainda muito fiel ao que tinha nas páginas, o anime continua fazendo algumas micro-inserções que sejam ali de cenas, por exemplo, que ilustram melhor parte do passado da Nobara, que, aliás, foi o grande foco deste episódio e nos trouxe a chave de ouro, para não dizer o contrário, aquela tristeza que destruiu o nosso coração no finzinho do episódio. Bora lá comentando, porque não faz tantas horas assim que cheguei no Brasil e tô meio aqui ainda complicada de conseguir gravar direito. No episódio a gente teve o foco de 2 batalhas ao mesmo tempo, mas principalmente com a Nobara e o clone ali, parte subdividida ali do Mahito. E como era uma cópia, essa cópia não tinha todas as capacidades do corpo original, portanto conseguia modificar a própria alma, mas não modificar, por exemplo, humanos, produzir humanos transfigurados, então logicamente nem mesmo modificar a alma da Nobara. Só que isso era algo que até certo momento na luta da Nobara contra ele, ela não sabia. Ela tinha informações sobre esse adversário, por causa especialmente do próprio Nanami, que já tinha lutado contra ele, o Itadori também já o tinha encontrado, mas o que a gente vê da Nobara nesse episódio, apesar do final catastrófico, é que ela é uma feiticeira Jujutsu, uma jovem, ou seja, ainda no começo da sua carreira, com muito potencial. Tanto é que quando ela soube sobre a existência deste adversário que conseguia modificar almas e o pouco que ela tinha de informações, ela já fez ali algumas conjecturas, hipóteses de como ela poderia derrotá-lo. E ela conseguiu provar neste episódio, mesmo contra a cópia desse adversário, que ela é sim, assim como o Itadori é considerado um adversário mortal do Mahito, ela também tem um golpe, uma contramedida ou uma habilidade que é muito eficaz contra este adversário que importa tanto a alma. Você pode dilacerar o seu corpo, se você não atingir a alma do Mahito, ele continua vivo e tranquilão. E aí, pra mim, as sequências foram belíssimas. A gente conseguiu ter o impacto inicial da luta dos dois, a Nobara usando a sua habilidade inata, seus grampos, já conseguindo ali produzir alguns danos que pareciam, inclusive para o seu adversário, inúteis. Parecia que ela era alguém que simplesmente não desistia, mas que nada daria aquilo, até ela chegar no ponto de conseguir utilizar a ressonância. E a ressonância da Nobara consegue atingir o seu adversário, inclusive vivo ou inanimado, e não apenas corporeamente falando, mas também a sua alma. E por isso que foi extremamente eficaz e um plot twist, um ataque, uma contramedida que o Mahito não estava esperando. Mais do que isso, porque enquanto ela estava lutando contra essa cópia, o Itadori estava lutando contra o corpo principal. E quando a ressonância atinge a cópia, a alma do Mahito é atingida e, portanto, o corpo principal, ou aquele que estava lutando com o Itadori, o original, também sofre as consequências da ressonância. E por mais que eu soubesse o que ia acontecer nessa luta, que coisa maravilhosa foi assistir a essas sequências que foram extremamente fluidas, com destaques sensacionais, especialmente na Nobara, em todas as suas sensações, emoções. E como ela é extremamente determinada. Tem um ponto muito crucial que acontece também no começo desse episódio, que é mostrando que por algum motivo informações ali foram controladas, retidas, para que a Nobara não entrasse nessa luta. Alguma preocupação existia para que a garota não participasse, não desse tudo de si, não se arriscasse dentro deste conflito em Shibuya, mas é claro que ela, sabendo especialmente que os seus amigos estavam participando daquilo, além de outros feiticeiros Jujutsu, ela não quis ficar para trás. E enquanto isso, na verdade, com montagens simultâneas, a gente via a luta do Itadori contra o corpo principal do Mahito. E o Itadori tava sangue nos olhos, especialmente porque o Itadori ele vem ali carregando algumas desilusões, traumas e situações que poderiam pará-lo, paralisá-lo. De fato, fizeram isso durante algum tempo, mas que agora o impulsionam para continuar.
E quando ele percebe, inclusive, que a Nobara ela estava de alguma forma também lutando e ali com ele, a presença da ressonância dela, a presença da sua habilidade e a existência da sua amiga lutando em algum canto, deu força para que ele percebesse que não estava sozinho e fosse para cima com mais garra ainda. Neste momento, quando você vê a luta dos dois, em sequências tão bem executadas e as duas partes do Mahito sendo prensadas, né, pressionadas de alguma maneira, dá aquela esperança de que, opa, os dois amigos podem vencer. Talvez nessa circunstância, se ela permanecesse dos corpos separados, da Nobara lutando contra aquele que não conseguiria usar a transfiguração, do Itadori lutando contra o outro corpo e conseguindo ainda uma vantagem, possivelmente a vitória seria realmente garantida ou muito mais provável. O problema é que o Mahito ele não é um ser cheio de orgulho. No momento, por exemplo, em que ele vê que a Nobara ela tem um golpe que é ativamente bom contra ele, aquela cópia sai correndo, mas não para fugir. Porque apesar dele não ter com certeza nenhuma vergonha de fugir se for para sobreviver, tanto que a Nobara zoa isso contra ele no começo da luta, ele não simplesmente foge. Ele tem uma estratégia que casa muito bem, na verdade, com a estratégia que existia desde o começo, quando ele começou a lutar com alguém que ele sabia que era muito importante para Itadori Yuji. Se ele estava já utilizando lá no corpo principal os humanos transfigurados para gerar algum impacto emocional no Yuji ou impedir que ele fosse lutando com tudo para cima, porque ainda existe o impasse ali moral do Yuji contra essas transfigurações, lutar contra uma amiga dele, alguém muito próximo e possivelmente derrotá-la, melhor ainda, na sua frente, seria algo, de novo, mais um impacto, um trauma emocional nesse garoto que produziria um efeito muito bom contra aquele que gostaria de derrotá-lo, mas tem problemas para fazer isso. Porque a gente tem que lembrar que o Itadori, por causa da junção com o Sukuna também, além dele conseguir produzir golpes que acabam, mesmo que inconscientemente, atingindo a alma do seu oponente, portanto, assim como a Nobara fez, conseguindo atingir o ponto fraco ou mais contundentemente o Mahito, além disso, o Itadori ele também tem dentro do seu corpo, na verdade, duas almas, e uma delas é do Sukuna. Então, isso faz com que mexer com qualquer alma dentro daquele corpo seja algo extremamente perigoso para o Mahito. Por isso que o Itadori é o adversário que ele precisa destruir pelas pontas, atingir de outras maneiras e não apenas no seu modo de batalha original, natural. Então, mesmo que ele não soubesse, por exemplo, das capacidades da Nobara, eu acredito que essa situação dele fugir e dele, na verdade, ir se encontrar e trocar de lugar com outro corpo fosse mais ou menos prevista. Porque ele atrai a garota até o mesmo ponto em que está o Itadori também está indo atrás do outro corpo, e no momento em que eles cruzam, o corpo principal, ele meio que cria um ponto cego. A Nobara, na verdade, naquele instante, ela não só estava com a guarda ali baixa, porque aquele contra quem ela estava lutando não conseguia transfigurar a sua alma, então não era tão perigoso quanto disseram que ele era, mas ela também não conseguiu enxergar a troca. Ela só via o mesmo corpo vindo para cima dela. Não sabendo naquele microespaço de tempo que na verdade era o corpo original e que agora o toque de mãos era extremamente perigoso, só bastou encostar uma palma de mão na metade ali do rosto da Nobara, e tem aquele suspense que vem com o flashback. Um flashback que inicialmente parece meio solto, mas a gente volta para o passado da Nobara e descobre ou relembra que ela veio do interior, que ela estava numa cidade que a escola era tão pequena que o total de alunos era 19, e na verdade a história, esse flashback é contado pela voz da sua amiga. E através do olhar da Saori, a gente vê que a Nobara já era uma garota diferente, bem cheia de energia, e tem até, na minha opinião, um easter eggzinho quando a gente vê a Nobara jogando ali Smash Bros com o pai da Saori, em que ele fala, não, você tem que derrotar o seu oponente enquanto ele tá se regenerando, quer dizer, quando ele tá com ponto fraco exposto, você tem que matar ele antes que ele consiga te pegar numa grande reviravolta, que é mais ou menos o que acontece com ela. Bem, sobre importâncias do flashback para além desse easter egg, talvez, eu acho que ele mostra que a Nobara, ela já era alguém com um senso de proteção muito grande. Ela enxergava em todas as pessoas daquela microcidade
uma falta de espaço para conhecer novas pessoas, todos sabiam tudo sobre ela e isso de alguma forma a incomodava, ou a possibilidade de saberem a incomodava. A gente sabe, ou pelo menos descobre, que não há tantos detalhes mesmo no flashback sobre o núcleo familiar da Nobara. A gente sabe oficialmente que foi a avó dela que a recomendou para a escola de feitiçaria Jujutsu. A gente sabe que existe uma capacidade inata dela, que possivelmente então vem de uma linha familiar, mas sobre quem lhe passou, se foi avó, mãe e pai, não há grandes citações. Para dizer que não há citações, a Saori cita a mãe da Nobara como a pessoa que provavelmente fez com que ela mimetizasse ali, imitasse algumas formas de falar. É dito que a Nobara, apesar de explosiva e muitas vezes imaturo, o que é natural se a gente começa a acompanhar o flashback em que ela tem menos de 10 anos de idade, ela falava algumas coisas mais maduras. Então, provavelmente, isso teria vindo da sua mãe. Saori, que era amiga da Nobara, quando ela lembra sobre isso, ela fala da mãe, porque naquela fase de uns 6 anos a mãe ainda estava presente, ou ela simplesmente chutou como alguém que imagina que a mãe dela estava ali no núcleo familiar. A Nobara realmente só foi criada pela avó, a recomendou para a escola, mas no flashback também há a menção de que a avó, ao mesmo tempo, atrasou um pouquinho aquilo anos mais tarde porque não queria que ela fosse. Por que não queria que ela fosse? Será que aconteceu algum incidente, alguma coisa neste mesmo núcleo familiar que fez com que a avó mudasse de ideia de alguma maneira? E a Nobara, quando chega também na escola de feitiçaria, ela já sabe alguns conceitos, como cortina e várias outras coisas, que alguém na idade dela, sem ter começado seus estudos numa escola de feitiçaria, naturalmente não saberia se não tivesse já essas informações num núcleo familiar tradicional de feiticeiros e tudo mais. Então, o flashback, ao mesmo tempo que alimenta essas questões, essas dúvidas, mostra ali a relação não só com a Saori, mas com a Fumi, que é uma mulher muito mais velha, à época ali, estudante do final do fundamental, que a Nobara se aproximou, fez amizade, se inspirou, inclusive, para ser assim um pouquinho mais bonequinha. Fumi, que no presente também aparece ali nostálgica sobre Nobara e Saori e fala que ela foi pro interior em certo momento da sua vida porque a sua mãe era meio ligada em coisas espirituais, aí a gente fica espirituais tipo esotérica ou realmente alguma ligação com feitiçaria, energia amaldiçoada? Outro mistério. E aí, tudo isso, essa junção, um flashback que parece, e também é claro, um suporte pra gente se importar mais com a personagem que depois tem a cara metade explodida, pra mim gera uma sensação de perda ainda maior, porque tantos buracos sobre o passado dessa personagem, será que a gente nunca terá essas respostas? Sobre a sua família, sobre o seu passado mais explícito, quer dizer, essa foi uma visão, um flashback através de uma terceira voz. E a voz da Nobara, falando de si, da sua casa, do seu núcleo familiar, de como ela se iniciou em toda essa questão de energia amaldiçoada e feiticeiros e tudo mais. A morte da Nobara, e ok, isso pode ser extremamente realista, ela tem esse tom de prematura muito mais, por exemplo, do que a do Nanami. A do Nanami no anime veio de maneira mais poética, eu acho que a direção trabalhou isso muito bem. A da Nobara vem com um golpe seco, um gosto seco na boca. E fica aquele mistério até o último segundo se realmente aquele toque ali no seu olho, aquela única encostada seria suficiente para Nobara. E foi. Ela vira pro Yuji, que tá desesperado e por causa disso explode a cópia num golpe só e fala, diga pra eles, pros outros, que não foi tão ruim assim, e o olho explode. O anime não evidenciou, o mangá também não era explícito nessa cena em si que foi adaptada, eu não chamaria isso de censura, mas eles de propósito fizeram um ângulo mais ali das costas da Nobara do que foi no mangá, que era um pouquinho mais lateral no momento em que essa explosão ou transfiguração acontece. E sim, ela cai no chão, ela cai ensanguentada e a gente termina exatamente com este gancho. Todo o desenvolvimento foi para uma morte, mas eu vou deixar aqui no ar para a gente assistir no próximo episódio da próxima semana. Me deixa aqui embaixo os seus sentimentos e pensamentos sobre tudo que aconteceu neste episódio. Leitores do mangá ou não, como tá o coração de vocês neste momento em que logo depois a gente vê o Nanami sendo derrotado e explodido metade, com esta maldição de nível especial insuportável, agora ele vai e faz isso com a Nobara. Não tem personagem mais
nojento e terrível nessa história. Talvez tenha, mas assim, o que mais me produz raiva, com certeza, é este ser costurado. Não sei vocês, me contem aqui e a gente se encontra em todos os outros vídeos deste canal, inclusive, como eu disse, vlogs locais reais de Shibuya em que todo esse caos tá acontecendo e eu estava lá. Espero vocês em todos os próximos vídeos, Quintas das Maldições, que eu espero que agora voltem para o dia normal em horário um pouquinho melhor daqui pra frente e a gente se vê por aí. Tchau, tchau!